O que é Price Action? O Price Action, ou ação do preço, é apenas um nome moderno e sofisticado para a análise técnica. Porém, na análise técnica, geralmente utilizamos muitos indicadores para realizar o estudo do gráfico e visamos sempre uma previsão de médio e longo prazo. Com o Price Action, vamos analisar apenas os candlesticks e os padrões que eles formam. De preferência, não utilizaremos indicadores, porém, existem alguns casos que eles podem facilitar a nossa análise e a percepção do mercado. E o Price Action funciona muito bem justamente pela sua simplicidade e por ser de fácil interpretação. Um ativo estará subindo quando a maioria das pessoas acreditarem que está na hora de comprá-lo. E, consequentemente, a quantidade de compras vai ultrapassar a de vendas, elevando o preço do ativo. E quando a maioria das pessoas acredita que é hora de vender um ativo, ele acaba caindo. Com isso, se muitas pessoas estiverem utilizando o Price Action como tomada de decisão, automaticamente, ao chegar em um ponto de compra, o ativo subirá, ou de venda, descerá. O que são candlesticks? Candlesticks, ou velas, são um método oriental de se analisar os gráficos, e ele foi criado para facilitar a análise de preços de compra e venda de arroz. Os candles, ou velas, podem ser de alta ou de baixa, e são compostos por corpo e sombra, podendo ser subdivididos em valor de abertura, valor de fechamento, valor de máxima e valor de mínima. Nessa tela, vocês podem ver o exemplo de uma vela de compra e uma vela de venda. Então vamos ver na prática, aqui na IK Option, como que funcionam esses candlesticks. Pessoal, primeiro de tudo, lembre-se sempre de retirar aqueles widgets que a gente tem. Basta você clicar nos indicadores e aqui em widgets você desabilita todos esses, beleza? Assim a sua plataforma vai ficar mais rápida e mais limpa. E aqui eu vou utilizar, pessoal, no tipo de gráfico aqui, eu vou só mudar aqui o design na exibição das velas para esse daqui, que eu acredito que é um pouco mais atraente, beleza? E uma coisa que eu vou fazer também, que eu vou mostrar aqui para vocês nas configurações, eu vou colocar aqui essa cor de fundo e vou desabilitar esse botão do mapa do mundo no fundo do plano, beleza? Para não aparecer o mapa do mundo. Agora fica bem melhor para a gente visualizar o gráfico. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, então, o que são esses candlesticks? Como eu falei para vocês, são um tipo de gráfico mais utilizado. É muito importante que vocês utilizem o candlesticks. E basicamente, vou pegar de exemplo essa vela aqui. Vela e candlestick é a mesma coisa, tá? Só para deixar bem claro. Se vocês verem aqui nessa vela, vocês podem ver que se ela é uma vela vermelha, significa que ela iniciou em cima e finalizou para baixo, tá? Aqui onde ela iniciou vai ser aonde que tem o corpo da vela. Então ela iniciou nesse momento, vocês podem ver que está mais espesso, que ela iniciou aqui, formou esse corpo. Porém, em algum momento, como a gente está aqui no tempo gráfico, no intervalo de tempo de 5 minutos, cada vela dessa daqui tem 5 minutos, tá? Então durante 5 minutos aqui, das 13h35 até as 13h40, essa vela, o preço nesse momento, chegou a subir até aqui, alcançou a máxima, desceu até aqui embaixo, que vocês podem ver que teve essa sombra, porém finalizou aqui. Então o corpo vai mostrar pra gente o preço de abertura e o preço de fechamento, e as sombras, os preços máximos e mínimos. E galera, na análise de Price Action, o que importa pra gente é o corpo. Então, quando a gente tem uma retração, o que vale é que o corpo da vela finalize abaixo da região ou acima, dependendo se ela for uma região de compra ou de venda. Agora, se for um rompimento, o corpo da vela tem que romper. A sombra não importa se ela rompeu ou não, isso a gente não leva em consideração, tá bom? Então aqui vocês podem ver que nesse período aqui de 5 minutos, né, a gente teve essa vela. E aqui desse lado, mesma coisa com uma vela compradora. Ela iniciou aqui, em algum momento ela desceu até aqui fazendo o preço mínimo, subiu até lá em cima fazendo o preço máximo e finalizou aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês, olha isso aqui, pessoal. Eu só vou traçar aqui essas linhas para facilitar o entendimento, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui duas linhas para vocês entenderem
que a nossa vela, vou colocar aqui em intervalo de tempo de 1 minuto. Vocês vão ver que interessante. Então, o que acontece, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Olha aqui embaixo, 13h30 significa que essa vela daqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 velas aqui, ó, tem que até ajustar aqui. Essas 5 velas, essa e essa, elas estão formando aquela vela de M5. Então aqui a vela de M1, então se a gente colocar aqui de 30 segundos, vai duplicar a quantidade de velas nesse período. Se for colocar aqui de 5 segundos, vão ter 20 velas nesse período. Porém, o que a gente vai mais utilizar é de 1 minuto a 5 minutos. Então, basicamente é como se você estivesse dando um zoom no gráfico. Se você for colocando o tempo gráfico menor ou fazendo como se fosse uma lupa invertida, se você vai colocando em 5 minutos. Vocês podem ver que vai ficar maior as velas. Ficou maior as velas. Estão vendo? Se a gente colocar aqui no de 1 hora, ó, o gráfico até teve que dar essa voltada aí para não ficar muito grande. Então, vocês estão vendo que vai mudando. Essa daqui agora, a nossa vela, é de 1 hora em 1 hora. Tá bom? Ó, aqui às 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, tá? E o que acontece, pessoal? Quanto maior o tempo da vela, querendo ou não, a nossa análise, ela fica um pouco mais limpa, fica mais fácil de realizar a análise. E quanto menor o tempo da vela, às vezes a gente pode ter alguns ruídos, rompimento falso e etc. Mas isso tudo eu explico para vocês mais na frente. Retração e rompimento. A retração ocorre quando o preço do ativo alcança uma região de força compradora ou vendedora, na qual pode até ser ultrapassada, porém a finalização da vela ocorre antes da região. Vocês podem ver o exemplo da região compradora e o exemplo da região vendedora. O rompimento ocorre quando o preço do ativo alcança uma região de força compradora ou vendedora, na qual é ultrapassada e a finalização da vela ocorre após a região. Vocês podem ver o exemplo da região compradora sendo rompida e a região vendedora sendo rompida. Então vamos ver na prática como que funciona isso da retração e do rompimento. Primeiramente, a retração vai ser quando o preço bate numa região, porém o corpo da vela, ou seja, a finalização dela é abaixo dessa região ou acima, depende se for uma região compradora ou vendedora. Já vou explicar aqui para vocês. Então, eu vou utilizar aqui uma ferramenta gráfica, uma linha horizontal, para demonstrar para vocês, tá bom? Então, eu vou delimitar aqui essa região como uma região vendedora, tá bom? Então eu vou colocar aqui essa linha espessa vermelha. Vocês podem ver que o preço tende a bater nela e retrair. Eu sei que a sombra está acima, ou seja, a sombra rompeu. Porém, a vela em si finalizou aqui embaixo. Então a gente não teve um rompimento efetivamente. O que importa é onde vai finalizar a nossa vela. Essa vela aqui também bateu lá, retraiu e finalizou aqui embaixo, tá bom? Lá mais pra frente a mesma coisa, ó. Bateu lá, a sombra passou, porém finalizou lá embaixo. Beleza? E agora então uma região compradora. Vou colocar aqui uma região compradora para vocês verem. Colocar aqui na coloração verde para facilitar o entendimento. E ó, aqui o preço veio, bateu e finalizou em cima. Então retraiu. Ele veio, bateu aqui, porém retraiu e finalizou acima. Mesma coisa aqui, desceu até aqui, porém finalizou um pouco acima. Tá bom? E agora eu vou mostrar então exemplos de rompimentos. Vamos manter essas linhas, tá? Aqui na nossa linha vendedora, vocês podem ver que nessa vela o preço veio, iniciou aqui, subiu e finalizou depois da nossa região de venda. Então ele não retraiu, ele finalizou rompendo. E nesses casos, pessoal, nas minhas estratégias de opções binárias, são nesses casos que a gente vai acabar tomando derrota. Só que vocês podem ver que isso acontece, paciência, não tem problema. Vocês viram que nesse caso, até isso acontecer, a gente já teria pegado 1, 2, 3 retrações. Então seriam 3 vitórias, 4 aqui também teve uma retração e aqui uma derrota só. Entendeu? Então é por isso que a gente consegue ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro nas retrações e nos rompimentos a gente vai acabar perdendo. Porém, com as minhas técnicas e estratégias, a gente consegue prever alguns rompimentos e evitar de perder dinheiro. Beleza? Agora vamos ver se a gente acha um exemplo de rompimento dessa região inferior. Eu vou colocar pra cá, pra vocês verem. Pera aí. Vou pegar aqui ela e vou colocar aqui, tá? Vocês estão vendo que nessa região o preço vinha, batia e finalizava acima. Finalizava acima, acima, acima. Então ela retraiu bastante. Essa zona estava muito boa para retração.
Porém, aqui a gente também teve outra retração e outra retração. Só que aqui o que aconteceu? A gente teve um rompimento dessa região. A vela iniciou aqui e finalizou lá embaixo, então rompeu efetivamente, tá? Então aqui é um rompimento dessa região compradora. Vocês podem ver que a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias e teria perdido no rompimento apenas aqui. Olha que interessante, pessoal. Tá bom? Então está aí uma explicação na prática da retração e do rompimento. Suporte e resistência. O suporte é a região de preço na qual existe predominância de compradores, nos quais querem manter o preço acima dessa região. Vocês podem ver aí no exemplo uma linha horizontal que é caracterizada como nosso suporte. O preço tende a tocar nessa linha e retrair, tocar nessa linha e retrair. Já a resistência é a região de preço na qual existe predominância de vendedores, nos quais querem manter o preço abaixo dessa região. Então vocês podem ver no exemplo, novamente uma linha horizontal com papel de resistência, no qual o preço tende a tocar e retrair, tocar e retrair. Então agora vamos ver na prática como que funciona o suporte e a resistência. Primeiramente, eu desenhei aqui esse padrão de gráfico, tá? Essa movimentação para mostrar para vocês aqui na plataforma da TradingView, que é apenas uma plataforma de estudo do gráfico. Eu vou ensinar para vocês e depois vamos para a IK Option para ver certinho aonde que a gente vai colocar nossas linhas de suporte e resistência, tá bom? Então, primeiramente, o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem aqui nossa linha horizontal, eu vou mostrar na IK Option como que vocês fazem isso, tá? Mas aqui o que acontece? Vocês estão vendo que o preço ele se movimentou até aqui no início, voltou, aqui ele teve essa forte movimentação e depois ele ficou tentando sempre bater nessa região, ó, um toque, 2 toques, 3 toques nessa região e só depois ele conseguiu ultrapassá-la. Essa região, pessoal, ela é que está caracterizada como uma região de suporte. Quando o preço está aqui em cima e fica batendo nessa região, é que ele está tentando ultrapassar. E por que ele não está conseguindo? Porque tem uma forte força compradora jogando o preço para cima. Então ele tenta ultrapassar, porém não consegue. E é por isso que ele fica batendo e subindo. Então a região que fica abaixo do preço, na qual o preço tende a tocar e subir, é chamada de suporte. Ela faz o suporte para o preço. E a região de resistência é a região que tem o mesmo papel que o suporte, ou seja, fazer o preço retrair. A única diferença é que ao invés dela estar abaixo do preço, que é o caso do suporte, a resistência ela fica acima do preço. É uma região na qual é como se fosse um teto. O preço tende a tocar nessa região, só que depois ele retrai. Toca nessa região e retrai. Então está aí a exemplificação do suporte e da resistência, tá? E agora o que acontece quando a gente tem essa movimentação? Galera, para você traçar o suporte, quando você tem essa movimentação, você consegue ganhar dinheiro. Eu gosto de traçar linhas de suporte e resistência a partir de 2 toques na região. Então aqui a gente teve 2 toques nessa região, 2 movimentações. Tá vendo? Então a partir dessas 2 movimentações a gente já poderia traçar essa nossa linha nessa região, aguardar que o preço batesse aqui e quando ele chegasse nessa região a gente efetuaria uma operação de compra falando que ele iria subir e iríamos ter ganho neste caso, tá bom? Então eu espero de 2 a 3 toques para efetuar a operação. E suporte e resistência geralmente eu traço a linha, faço uma operação e depois já ignoro aquela região, tá? Aí o que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que a gente tinha a nossa linha de suporte, que deu certo, resistência, a mesma coisa. Traçando aqui, ó, um toque, 2 toques. Aqui no terceiro toque, a gente poderia fazer uma operação de venda e o preço, de fato, teria caído, a gente teria ganho nossa entrada. Bom, pessoal, eu estou aqui no gráfico do AUD/USD e a gente pode clicar aqui em ferramentas gráficas, pegar aqui uma linha horizontal e colocá-la aqui. Ah, por que eu estou colocando nessa região, pessoal? Simplesmente porque a gente teve uma acumulação aqui, o preço tende a tocar e subir, tende a tocar e subir. A gente teve praticamente um toque nessa região
tá? Então a gente poderia realizar operações de compra aqui com tempo de expiração para o fim da vela. Lembrando que tudo o que for referente ao tempo de expiração eu também explicarei ao vivo, porque é um assunto um pouco mais delicado, então ao vivo eu consigo explicar para vocês 1000 vezes melhor. Então aqui, pessoal, como a gente teve a questão desse toque, você teria efetuado uma operação de compra e a finalização teria sido lá em cima, então você teria ganhado. Aqui também teria ganho, aqui também teria ganho, mais outra operação teria ganho. Então vocês podem ver que essas operações no suporte são muito, mas muito interessantes. E agora eu vou mostrar para vocês uma região de resistência que a gente tem aqui também no áudio USD. Eu acabei de abrir o gráfico e já achei, eu nem precisei ficar voltando, tá bom? Olhem aqui, pessoal, a gente tem essa região, ó, aqui, deixa eu traçar aqui para vocês verem. Olha que interessante, a gente teve um toque aqui, 2 toques aqui, já dava até para ter traçado essa linha, mas se preferisse podia ter esperado 3 toques. Então aqui a gente teve um 4º toque, você teria feito o quê? Uma operação de venda que finalizou aqui embaixo e teria ganho. Neste momento também, pessoal, a vela veio, tocou aqui e finalizou aqui embaixo. Então se você tivesse vendido, você teria ganhado dinheiro. Então vocês podem ver que é muito simples, tá bom? Suporte e resistência é muito simples e é muito eficiente. Aqui, pessoal, novamente outra região, ó. Vou traçar aqui para vocês. A gente teve aqui um toque nessa região, o preço voltou lá para cima. Outro toque nessa região, já dava para ter traçado aqui a nossa linha de suporte. E aqui o preço veio, bateu e depois subiu. Então a gente teria conseguido outra operação vitoriosa. A mesma coisa aqui como uma resistência, pessoal. Olha isso, o preço veio, bateu, retraiu. Bateu, retraiu 2 vezes. Uma vez aqui, outra vez aqui. Então nas próximas a gente já poderia vender. Aqui o preço veio, passou essa região e depois finalizou lá embaixo. Aqui a mesma coisa e aqui também, só depois a gente teve rompimento. Dava para ter ganho 3 vezes e perdido só uma. E lembrando que eu vou explicar detalhadamente todas as técnicas durante as aulas ao vivo. Então fiquem ligados, não percam nenhuma das aulas ao vivo. Linhas de tendência. As linhas de tendência são regiões de compra e venda, assim como o suporte e a resistência. Porém, elas não são na horizontal, e sim na diagonal. Existem as LTAs, que são as linhas de tendência de alta, e as LTBs, que são as linhas de tendência de baixa. As LTAs fazem papel de suporte, ou seja, o preço deve se manter acima das mesmas. E as LTBs, papel de resistência, mantendo o preço abaixo. Na tela vocês podem ver um exemplo de uma linha de tendência de alta, uma linha na diagonal apontando para cima, o preço tende a tocar nela e subir mais um pouco, tocar nela e subir mais um pouco. E agora um exemplo de LTB, linha de tendência de baixa, onde o preço tende a tocar nela e cair, tocar nela e cair. Então agora você vai aprender como traçar as suas linhas de tendência de alta. Eu estou no TradingView fazendo o estudo do gráfico e depois iremos para a IK Option para praticar os ensinamentos. Bom, vocês podem ver aqui, pessoal, que a gente teve umas movimentações com fundos ascendentes nesse gráfico. Então o que acontece? O que significa esses fundos ascendentes? São fundos cada vez mais altos, topos e fundos mais altos. Isso significa que o preço está numa tendência. Você pode ver que esse topo foi aqui, o próximo topo foi aqui, depois foi mais para cima e mais para cima ainda. Então quando a gente tem topos e fundos ascendentes, ou seja, que cada vez estão um mais alto do que o outro, significa que a gente está numa tendência de alta. E quando são topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa, tá bom? Então esse aqui vai ser a exemplificação da tendência de alta. Eu vou traçar aqui uma linha de tendência de alta para vocês verem. Basta você traçar ela aqui pegando nas regiões dos fundos ascendentes. Galera, vocês podem ver durante essa movimentação do gráfico que a nossa linha ela tem exatamente o mesmo papel que uma linha de suporte. A única diferença é que ao invés dela ser na horizontal, ela é na diagonal. Então quando o preço toca nela, ele tende a subir. E eu uso o mesmo princípio do suporte, eu espero de 2 a 3 toques. Então aqui, um toque,
2 toques. Nas linhas de tendência eu até prefiro esperar 3 toques, tá? Então a partir de 3 toques a gente teria conseguido traçar essa linha. A partir então do 4º toque a gente conseguiria ter feito uma compra e obtido sucesso. E o 5º toque também. E no finalzinho aqui a gente teve um rompimento da nossa linha de tendência, tá bom? E pessoal, a linha de tendência de baixa, ela tem o papel de uma resistência. Eu vou traçar aqui para vocês verem. O preço tende a tocar nessa região e retrair. A gente está nessa tendência de baixa com topos e fundos descendentes, ou seja, cada vez mais baixos um dos outros. E a gente conseguiria traçar essa linha de tendência de baixa, como vocês podem ver. O preço tende a tocar e retrair. Tocar e retrair. A partir de 3 toques aqui a gente já conseguiria ter colocado essa nossa linha de tendência de baixa e efetuado operações de venda tanto aqui quanto aqui. Então agora vamos para a Equioption para ver o funcionamento das linhas de tendência. Então estou aqui na Equioption. Para você pegar uma linha de tendência, basta você vir aqui nas ferramentas gráficas, colocar aqui em linha de tendência. E olha que interessante, pessoal. Se você traçasse uma linha de tendência aqui, ó, pegando esses 2 toques, a gente já conseguiria obter sucesso numa operação, porque o preço veio, tocou aqui e subiu, tocou aqui e subiu. E depois, quando ele alcançou essa região, a gente teve um toque nessa linha de tendência de alta e ele subiu. Aqui a mesma coisa, 2 operações vitoriosas neste caso. Mas pessoal, as linhas de tendência, como eu falei para vocês já anteriormente, eu vou ensinar tudo certinho durante as aulas ao vivo. E por que isso? Porque as linhas de tendência nas opções binárias, a gente acaba tendo uns rompimentos falsos, algumas entradas que poderiam vir a ser negativas nas nossas operações. Então eu vou ensinar todas as dicas para vocês aprenderem a ganhar certinho com as linhas de tendência de alta quanto as linhas de tendência de baixa. Agora veremos então um exemplo da linha de tendência de baixa. Mesma coisa, pegue aqui uma linha de tendência e aqui, pessoal, a gente poderia ter traçado esta linha pegando aqui, ó, dá uma ajustada nela, pegando aqui este topo e este topo. E com essa linha traçada, a gente saberia que a gente deveria efetuar operações de venda assim que o preço alcançasse essa região. Então, a partir daqui, a gente conseguiria ter feito uma operação vitoriosa neste momento e quem sabe neste momento também. Então, as linhas de tendência de alta fazem o papel de suporte e, como vocês viram agora, as linhas de tendência de baixa, o papel de resistência. Canais de alta e de baixa. Os canais são regiões nas quais o preço se movimenta durante uma alta ou queda. Os canais de alta são compostos por 2 LTAs, sendo uma com papel de suporte e outra com papel de resistência. E os canais de baixa compostos por 2 LTBs, sendo uma com papel de resistência e outra com papel de suporte. Na tela vocês podem ver o exemplo das 2 LTAs formando um canal de alta, no qual o preço tende a tocar e subir, que é a que tem o papel de suporte, e a outra com o papel de resistência, na qual o preço toca e retrai na direção inferior. E temos também um canal de baixa, com as 2 linhas de tendência de baixa, que são na diagonal apontando uma direção para baixo, uma com papel de suporte e a outra com papel de resistência. Então agora veremos na prática como traçar e utilizar os canais de alta e de baixa ao seu favor nas opções binárias. Vocês podem ver que eu estou aqui no Euroaudi, eu até já tracei aqui o nosso canal, mas eu vou traçar novamente para vocês verem certinho como que a gente vai fazer isso. Vocês devem clicar aqui nas ferramentas gráficas, linha, pega aqui uma linha e traça essa linha, como se fosse uma linha de tendência de baixa, porque vocês podem ver que no caso, esse canal vai ser um canal de baixa, que ele está se movimentando para baixo. Pronto, aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui, clonei uma linha da mesma angulatura e coloquei mais para baixo. Nesse caso, as 2 linhas são linhas de tendência de baixa, porque elas estão na diagonal para baixo, porém, a linha de cima faz o papel de uma resistência, porque o preço tende a tocar nela e cair. E a linha de baixo, papel de suporte, o preço tende a tocar nela e subir. Vocês podem ver que neste caso a gente teve 2 rompimentos falsos, o preço tentou romper,
e depois voltou. Tentou romper e depois voltou. Isso é um assunto de uma aula mais pra frente. Então, aqui nesse caso, a gente tinha esse canal de baixa que a gente deveria realizar operações de compra a partir daqui, em compra, e de venda a partir daqui, porque a gente teve aqui esses 3 toques, então a gente já conseguiria ter traçado a nossa linha, e aqui 1 toque, 2 toques, 3 toques. Conseguiríamos ter traçado a partir daqui também a nossa linha de tendência de baixa com papel de suporte. Então, a partir destes toques, deste toque e aqui também, a gente conseguiria ter efetuado operações vitoriosas, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho um canal de alta. Aqui, pessoal, só de passar pro lado a gente já consegue de novo, ó, vou traçar aqui uma linha. Essa região aqui, que seria a nossa região de resistência, uma linha de tendência de alta, porém com papel de resistência. Então vamos colocar ela na coloração certa, clona ela, pega aqui e agora só dá uma leve ajustada e pronto. Traçamos então aqui, ó, uma região, 2 regiões, 3 regiões. Conseguimos já traçar com esses 3 toques, essas 3 regiões de compra e colocar aqui na coloração verde, porque essa é uma linha de tendência de alta com papel do quê? Papel de suporte. Essa daqui a gente pode até dar uma ajustada nela aqui, pessoal. Pronto. Então aqui a gente teve esse canal de alta. Vocês podem ver que até a gente traçar, teria que esperar mais ou menos esses pontos de toque e aqui em cima também. Então essa entrada a gente conseguiria ter feito e poderia sim ser uma entrada vitoriosa. E olha uma coisa interessante, pessoal, se a gente pegar aquela nossa linha de tendência de baixa, que era o papel de resistência lá do canal antigo, olha até onde ela vem. Ela vem até aqui, ela coincide. Então se você pega esse ponto, que a nossa linha de tendência de baixa do outro canal estava mandando você vender e ainda por cima bate nessa outra linha de tendência de alta com papel de resistência, você pode efetuar operações de venda. Nesse caso, olha quantas operações vitoriosas. Lembrando sempre, se for a sombra passando na nossa linha, é uma operação vitoriosa. Então aqui, uma vitória, 2, 3, 4, 5 operações vitoriosas, 6 operações vitoriosas, tá? Utilizando os canais. Porém, é aquilo, a gente está efetuando aqui a nossa entrada em qual linha? Na linha de tendência de baixa do canal anterior. Então, o que acontece é que nas opções binárias, no gráfico no geral, acaba respeitando as linhas de tendência de alta e de baixa, e não exatamente os canais. Então acaba não sendo muito vantajoso utilizá-los. Porém, como vocês estão fazendo um treinamento intensivo, vocês necessitam aprender o que são esses canais e a gente vai utilizar eles apenas como filtro nas nossas operações e não como tomada de decisão. Então, acabamos aqui a nossa aula de Price Action básico. Vocês já puderam ter uma noção de como iniciar as suas operações, como traçar linhas de suporte, resistência, linhas de tendência e utilizá-las ao seu favor nas opções binárias.